Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, papai quer falar comigo, com você, aqui no Salmos 32, versículo 8. E o Senhor fala assim conosco neste momento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Oh, glórias a Deus e aleluia. Queridos, nós somos privilegiados com um papai assim, não é verdade? Um papai que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que quer guiar a mim e a você, guiar a nós, os seus filhos, ao melhor caminho. Ele quer nos levar por veredas planas e de justiça. Ele quer nos levar para o caminho que traz alegria, que traz satisfação. Sabe, queridos, quando Deus fez novas as criaturas, o Espírito Santo, ele veio e morou dentro de cada uma dessas novas criaturas. E uma delas é eu, é você. Nós não somos novas criaturas. E o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós, queridos. E se ele vive em nós, ele nos instrui, ele nos dirige, ele nos ensina. Vocês estão entendendo o que o papai está falando? Se realmente o Espírito Santo está em você, meu amado e minha amada, você não anda pela tua dura serviço, pelos teus pensamentos, pela tua inteligência, pela tua capacidade, pelo teu aprendizado. Você anda de acordo com a vontade do Pai, direcionado pelo Espírito Santo, porque Ele está aí em você, habita em você e Ele sabe todas as coisas. E Ele te direciona. Sabe, queridos, tem momentos na nossa vida, e eu creio que todos nós passamos por eles, porque a nossa vida ela é feita de momentos de decisão, de tomar posição, não é verdade? A gente, quando criança, a gente depende de pai e mãe, e a nossa dependência deles nos faz, sabe, dependentes e não precisamos tomar decisão nenhuma. Mas, queridos, quando crescemos, nós nos tornamos pessoas que precisam decidir, posicionar, que precisamos, sabe, em muitos momentos da nossa vida, ter atitudes, né, decisivas que vão mudar nossa história. E muitas das vezes, queridos, porque somos humanos, neste momento a dúvida vem e surge, nós não sabemos o que decidir, não sabemos o que fazer, não sabemos qual decisão a tomar, não sabemos, ficamos ali, sabe, perdidos, perdidas, sem saber o que fazer. Mas é neste momento, meu amado e minha amada, que nós não podemos enfiar o pé pelas mãos e só tomar decisões impensadas, decisões de acordo com o pensamento de pessoas que não têm vida com Deus, decisões de acordo com pessoas que não têm nada a ver com a nossa vida, que não sabem nada da nossa vida, porque às vezes as pessoas palpitam, você já viu que todo mundo resolve o problema dos outros, mas não resolve os seus, você viu que tem um monte de gente que está cheio de problema, está cheio de coisas na sua vida, mal resolvido, que ele está ali, sabe, sentado em cima daquele negócio ali, sabe, parecendo que está espojando em cima daquilo, não sai do lugar e resolve tudo para os outros, dá palpite em tudo dos outros, ninguém pediu a sua opinião, ele dá a sua opinião, ele entra, ele traz solução, né? Mas por que ele não cuida de si mesmo, né? Então, queridos, muitas das vezes quando a gente está nesse momento da nossa vida, que surge essa dúvida, né, da gente não saber o que tomar de decisão, é nesse momento que nós temos que lembrar que nós não somos uma criatura velha, nós somos a nova criatura e o Espírito Santo de Deus habita em nós.
E aí, eu e você precisamos aprender a ouvir a voz interior, a voz do Espírito Santo. Nós temos que estar com os nossos ouvidos, queridos, preparados. A palavra de Deus fala: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, todo mundo escuta, né? Só se a pessoa tiver um problema, né, de audição. Mas, se não, todo mundo escuta. Então, por que Jesus falou que quem tivesse ouvidos para ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque, queridos, às vezes nós temos ouvido, mas a gente não escuta, a gente não entende, a gente não presta atenção na voz de Deus, e o Espírito Santo está gritando dentro de nós, está instruindo, está ensinando, está iluminando, está mostrando, e a gente faz outra coisa. Então, vamos aprender a ouvir essa voz interior, o Espírito Santo, porque ele traz a resposta, descansa, porque ele vai trazer a resposta, a direção certa, sabe? Mesmo que o inimigo tente, sabe, levantar contra, mesmo que ele venha, sabe, traga uma segunda voz para confundir, sabe, fica firme na palavra, nas promessas, e pede sinais ao Senhor, que o Espírito Santo venha e te instrui, te mostra a decisão, eu te mostro a posição, eu te mostro o que você deve fazer. Sabe, queridos? É claro que se o Espírito Santo nos convencer, nós temos que obedecer, queridos, porque ele tem que trazer esse convencimento para nós, porque a gente é muito cabeça dura, não é verdade? E aí o Espírito Santo convence o homem. E quando ele convence a gente, queridos, nós temos que entrar, sabe? Não ficar titubeando em cima do muro, não. Você já entra, toma posição e faz. Sabe, porque o inimigo ele vai ficar do outro lado, é a segunda voz tentando confundir, e se ele conseguir te convencer a essa opção errada, você vai entrar por ela. Então, nós temos que ser o quê? Nós temos que ser pessoas vigilantes, vigia o que você está ouvindo, vigia as opiniões, vigia. A tua vida não é para ser contada para todos, sabe? Queridos, aprenda com Jesus. Ele tinha os 12 discípulos, né? Ele tinha ali alguns que estavam com ele, que ia no mercado, que fazia isso, aquilo, mas ele tinha aqueles que era íntimo dele. Então, é só os íntimos, não é todo mundo. Nem todo mundo vai torcer pela tua felicidade, vai torcer para que você tome a posição acertada. Eles vão torcer para você tomar uma posição errada, uma opção errada, e colher consequências dessa escolha errada. Então, não deixe o inimigo te convencer. Quem tem que convencer você é o Espírito Santo que habita em você. Você está entendendo o que o papai está falando? Ele quer te instruir, está falando com você. Você que está aí, ó, quase tomando posicionamento errado, quase tomando uma atitude de acordo com o que todo mundo acha, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, todo mundo consegue, então eu vou fazer. Não, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Então, deixa o Espírito Santo direcionar a tua vida. Amém? Então, meu amado e minha amada, sabe, a consequência das nossas escolhas, ela vai vir. Se você tiver uma escolha que o Espírito Santo te levou a ela, queridos, pode ter certeza que os frutos, né, a consequência vai ser de alegria, de bonança, de paz, mas você também pode ter uma consequência desastrosa se o inimigo conseguir te convencer, né? E é tudo que ele quer. O que ele quer é isso, ele quer te destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir, ele quer destruir tudo na tua vida. Ele tenta minar o teu casamento, faz você tomar atitudes dentro do teu casamento que te levam a piorar o teu casamento. Então, ouça a voz do Espírito, não a voz dele. Ouça a voz do Senhor. Ouça o Espírito Santo de Deus. Sabe, porque Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Ele tem sempre o melhor para nós, queridos. Mas eu e você, nós temos, sabe, queridos, de ser sensíveis à voz do Espírito. Nós temos que buscar, sabe, ter essa sensibilidade maior cada vez. Nós temos que ter essa sensibilidade através de comunhão, sabe, de relacionamento íntimo com o papai.
Queridos, e se a gente não orar, se a gente não meditar na palavra, se a gente não jejuar, se a gente não der tempo com Deus, como que você vai ter intimidade com Ele? Como que você vai ouvir a voz do Espírito? Ah, mas o Espírito Santo não fala comigo, homem, não fala mesmo, você nunca tem tempo para Ele, você nunca tem tempo de orar, você nunca tem tempo de meditar na palavra, você nunca tem tempo de estar com o Pai, é sós. Você não ora, você não jejua, você não busca, você não louva, você não agradece, você não medita. Então, meu amado e minha amada, vamos fazer isso? Vamos buscar a direção sempre na palavra. Vamos ter calma, tranquilidade. Sabe, vamos aquietar nossa alma. Aquieta a tua alma. Sabe, teve uma madrugada dessas que eu estava assim tão desesperada. E eu comecei, sabe, a falar e falar comigo. E eu falava, quieta-te, alma. E eu fui declarando a palavra e falando para minha alma quietar, esperar no Senhor, descansar no Senhor, ficar tranquila. Eu fui declarando para eu poder descansar, porque eu tive uma crise de ansiedade e no meio daquilo tudo o inimigo jogava setas para me ter atitudes ou falar coisas que não devia, mas com a palavra, declarando a palavra, buscando em Deus, eu venci, porque Jesus estava ali, o Espírito Santo que habita em mim estava ali. Então vamos fazer isso, que eles vão meditar na palavra, vamos ter calma, tranquilidade, paciência, vamos pedir para o Espírito Santo, nós queremos entender, que ele venha e que ele abra o nosso entendimento, para que a gente venha entender qual é o caminho que nós devemos seguir, porque muitas das vezes eu falo assim, papai, sabe? Papai, fala comigo de uma forma que eu entenda, sabe? Fala em português comigo de uma forma que eu entenda, um português simples para me entender, porque aí quando o papai fala dessa forma, eu entendo e eu posso obedecer. Então, meu amado e minha amada, vamos pedir para o papai, vamos falar para ele que nós queremos seguir, sim, sabe, seguir da forma que ele quer para nós, da instrução dele, mas que nós precisamos da ajuda dele para entender, que ele clareie nosso entendimento, que as coisas fiquem bem claras na nossa frente, né? O claro, assim, o suficiente para a gente entender dentro de nós, porque nós temos que entender dentro, queridos, para obedecer, sabe? E quando a gente tem esse entendimento, sabe? As nossas escolhas, elas vão ser certas, sabe? A gente vai escolher o caminho que a gente vai percorrer, e este caminho que a gente vai escolher, ele é de acordo com a vontade do Pai, porque ele que colocou em nós, o Espírito Santo direcionou, e seja lá qual for esse caminho, ele está conosco, ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar, ele vai estar do nosso lado, então nós podemos confiar e descansar. Então, meu amado e minha amada, nesse momento, você que é orgulhoso, sabe, gosta de tomar os posicionamentos da sua vida, porque você se acha tal, ou você é vaidoso, vaidosa, e acha que você sabe todas essas coisas, e que sempre você tem a certeza lógica de tudo, isso é a tua carne, meu amado e minha amada. Sabe, então, não trilhe por esse caminho da carne, não, que você vai dar com os burros na água, você vai ter uma consequência desastrosa. Mas trilha, desce agora na casa do oleiro, conta para o papai, fala, papai, eu não quero ser mais orgulhoso, orgulhosa, vaidoso, vaidosa, não quero ser mais essa pessoa que acha que eu posso, que eu sei, eu quero trilhar os teus caminhos, eu quero que o Espírito Santo que habita em mim direcione minha vida. E quando você fizer isso, sabe, papai vai vir iluminar, mostrar o caminho que ele já definiu para você. Ele vai te mostrar, ele vai clarear, e você vai seguir a direção do Espírito Santo, sabe? E o próprio Espírito Santo, ele que habita em você, ele caminha com você, e eu vejo assim, é tremendo, eu consigo visualizar assim, sabe, você caminhando, eu caminhando, nós caminhando, e o próprio Deus com a mão no nosso ombro, sabe assim, quando te abraça, aquele abraço gostoso, e caminha com você, ele vai caminhar conosco com a mão no nosso ombro, sabe, aquele pai amoroso segurando na nossa mão, e nos levando a pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele vai direcionar eu e você, nós que somos filhos dele em amor, queridos. Então, creia, para de tomar decisão precipitada na tua axiologia,
com os conselhos de pessoas que não querem o teu bem, pessoas que não têm vida com Deus. Para com isso. Deixa o Espírito Santo direcionar a tua vida. Ele vai te levar a um caminho feliz, um caminho seguro, um caminho prazeroso. E durante essa caminhada, pode ter certeza que sabe o que o papai vai fazer? Ele vai nos dando conselhos. Se a gente ficar sensível, ele vai nos aconselhando ao longo da nossa jornada. Para um pouquinho. Dê um glória a Deus aí. Não é um privilégio? Não existe privilégio maior. O privilégio de ser filho deste Deus tão maravilhoso, que está falando, que cuida de nós, que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra o caminho que nós devemos andar e que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos aqui na tua presença, ó Deus, e diante dessa palavra tão maravilhosa que o Senhor vem falar ao nosso coração. Paizinho, eu estou aqui com essa multidão e eu não tenho palavras, papai, para te agradecer. Te agradecer, Paizinho, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom para mim, o Senhor é tão bom para nós, papai. O Senhor é um Deus tremendo e, papai, é tão bom a gente ter o teu Espírito Santo habitando em nós, que nos direciona a cada dia. Papai, a nossa principal decisão é sempre te obedecer, mesmo que o teu direcionamento não pareça fazer nenhum sentido para nós de imediato. Paizinho, mesmo que não faça sentido nenhum para mim, para nenhum de nós, papai, nós queremos te obedecer. Nós queremos desenvolver cada dia mais essa sensibilidade de te ouvir, de ser guiado por ti, guiado pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Papai, nós sabemos, nós temos certeza no nosso coração. Eu e essa multidão sabemos que o que o Senhor tem para nós, papai, é planos de paz e não de mal. Que o desejo que o Senhor, papai, tem para nós é que nós façamos a escolha certa, sempre a escolha certa, pois o Senhor tem prazer em ver a cada um de nós felizes, prósperos, abençoados, sarados, curados, vivendo o melhor dessa terra. Nós te agradecemos, papai, pelo teu cuidado conosco. Nós te agradecemos por tanto amor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.